Estamos de volta com o programa Brasil Cristão ao vivo, graças a Deus, para todo o Brasil e também chegando a vários países do mundo, graças a você que é nosso sócio. E eu vou começar esse bloco agradecendo, claro. Nosso coração fica agradecido e se enche de esperança. Quando a gente recebe aqui, o Orávio Manuel da Silva, de Guabiruba, Santa Catarina, se tornou um sócio. Obrigada, viu, irmão? Deus abençoe seu coração. Maria do Socorro Rodrigues, de Teresina. Gente, tá tão com saudade aqui do povo de Teresina, no Piauí, no Brasil Cristão. Muito obrigada. E a Maria Cirlei, de Carlos Chagas, Minas Gerais, também se tornou uma sócia comprometida conosco aqui, graças a Deus. Sejam fiéis e vamos juntos evangelizar. Onde nós paramos aqui, gente? Tem pergunta, né, diretor? Que a gente tem que trazer agora para esse bloco para a gente começar aqui a falar. E depois o padre vai falar também dos efeitos da confissão na alma da gente, da cura e tantas outras coisas. Vamos correr então para dar tempo. Quem está aí conosco agora? Conceição Brasil. Boa tarde, Padre Douglas. Eu sou uma pessoa dedicada à minha igreja católica. Estou decidida a não me confessar mais. Eu entendi isso ali? Eu sou uma pessoa dedicada à minha igreja católica. Estou decidida a não me confessar mais. É pecado? Claro que é pecado. Pecado grave, inclusive. Um dos mandamentos da igreja é confessar-se ao menos uma vez no ano. Olha, minha querida, eu gostaria de saber por que você tomou essa decisão. Essa decisão triste de não querer receber o perdão. Não querer receber o perdão, porque dizer não quero me confessar é dizer isso. Eu não quero receber o perdão. Esse fechamento de coração, ele tem um nome, inclusive, é gravíssimo. É o famoso pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o qual não há perdão. E por que não há perdão? Não é porque Deus não possa perdoar, mas porque a pessoa se fechou ao perdão. Uma vez fechada, ela não pode ser perdoada. Essa fala final sua desdiz a sua primeira. Você disse que é dedicada à Igreja Católica, mas se você é dedicada à Igreja Católica, você é dedicada à fé, você é dedicada à doutrina. E a doutrina te impele a confessar. Veja, minha querida. Pelo menos uma vez no ano, que eu acho já algo muito complicado, porque faxina não se faz uma vez ao ano em casa, né? O fato é o seguinte, você entende o que é pecado? Pecado é uma ausência de Deus, é afastar-se de Deus. Quando você diz, não quero me confessar, você está tomando uma atitude de afastamento, você está se afastando de algo no qual está a graça. Então, o ato de afastar-se é pecar. Ou existe uma presunção tamanha das próprias virtudes, como quem diz assim, eu não peco. Não precisa, exatamente. Não peco. São dois vícios contrários à virtude, né? Lembre-se que nós recebemos no batismo 3 virtudes, fé, esperança e caridade. Contra a virtude da esperança, que é aquela que espera possuir os bens da graça, existem 2 vícios perigosíssimos, que no fim das contas levam ao mesmo fim danoso, perigoso, que é o vício da presunção e o vício do desespero. O do desespero é aquele que a pessoa diz assim, eu pequei demais, eu não presto, eu não tenho jeito, então eu nem vou tentar. E aí a pessoa desespera a própria salvação, com isso ela não pede perdão, ela não recorre a Cristo, não pedindo perdão, não recorrendo a Cristo, ela corre o risco de se condenar. A presunção vai fazer a mesma coisa, só que pelo contrário. Foi o que o Fernando disse. A pessoa presume, daí presunção, ela presume que não precisa. Eu já estou salvo, eu rezo muito, eu sou piedosa, eu sou dedicada, como talvez a nossa irmã pense, então eu não preciso de confissão. Cuidado, porque ao presumir, né, ao ser presunçoso desse jeito, você também não pede perdão, não recorre a Cristo, não vai buscar misericórdia e pode correr o risco
de se condenar. Muito cuidado, minha irmã. De repente, eu não sei, precisa saber o que aconteceu aí, né? Estou preocupada com essa irmã mesmo. Que aconteceu alguma coisa na confissão, durante exatamente, a confissão? nós podemos especular algo, porque uma coisa é a doutrina, eu falei inclusive isso em várias vezes, né? Uma coisa é a doutrina, outra coisa, às vezes, infelizmente, é a prática pastoral. A confissão está lá, ela é graça, ela é benefício. Mas é uma graça que passa por canos de barro, né? Que somos nós. Pode ser que essa irmã tenha sofrido alguma decepção na confissão, foi maltratada, não encontrou um pai, um pastor, alguém compreensivo. Ou então pode ser outra coisa, pode ser que essa irmã não tenha formação devida da consciência no Evangelho para conseguir se acusar dos seus pecados. Exato. Porque eu encontro muitos casos assim. Desculpa dizer, mas às vezes eu até me irrito no confessionário. A pessoa vem assim e diz: ai, padre, eu vim me confessar, faz 1 ano que eu não me confesso, mas eu rezo, eu vou à missa, eu faço bem para as pessoas, eu não tenho que confessar. Dá vontade de perguntar. Tem padre que pergunta, né? Mas eu engulo. É porque eu sou fleumático, né? Eu sou muito paciente. Mas dá vontade de dizer: então você está fazendo o que aqui, minha filha? Né? É a típica pessoa que tem o comportamento, como naquela parábola contada por Jesus, entre o fariseu e o publicano. O fariseu vai diante de Deus e diz: ah, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como este publicano. Eu rezo, guardo o sábado, dou o dízimo e bate no peito, se justificando. Meu irmão, minha irmã, se você não consegue se acusar, depois de 1 ano sem confissão, temo eu que na confissão de 1 ano atrás ela tenha dito a mesma coisa. A pessoa não consegue olhar para a própria vida. Olhar para o Evangelho e ver a distância que há. Nossa Existe Senhora. Gente, eu precisava me confessar todos os dias. Existe uma deformação de consciência. O catecismo vai dizer que a consciência do homem é o sacrário da alma, onde o espírito fala com o homem. Então, se você não está conseguindo perceber que o espírito que está em você está contristado com o estilo de vida que você está vivendo, significa que a sua consciência está deformada. Você não tem as disposições para perceber o seu estilo de vida e o pior, o fruto ao redor. Exatamente. Né? Porque aí você vai ver uma pessoa dessa, normalmente você pergunta: tá, maravilha, como é que tá a família? Esposão é de Deus? Filho é de Deus? Os vizinhos te amam? Né? E as contas estão todas pagas? Tá devendo na praça? Você começa a ajudar com coisas mínimas, um exame de consciência, coisas mínimas. Sim. Aí você vai ver que desperta a múmia paralítica. Exatamente. Entendeu? Então, um exame de... Padre, isso mesmo também é que não tenha exame pecado de mortal. consciência. Um exame profundo de consciência. Exatamente. E veja, não conseguir acusar-se é o indício de que a mente está mal formada, a consciência está mal formada e, sobretudo, por desconhecimento da Escritura e da doutrina. Até porque os grandes santos, né, os grandes heróis da nossa fé, se confessavam e se acusavam constantemente. Uma demonstração de que uma pessoa é santa é que geralmente ela não se reconhece santa. Me recordo aqui agora, até com dor, porque todas as vezes que vejo essa oração, Padre Pio dizendo para o Senhor: fica, Senhor, comigo. Eu preciso de tua presença para não te ofender. Sabes quão fragilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não... É a oração mais linda. Padre Pio. João Paulo II confessava toda semana, Padre não é? Pio. Pois é, Pode ou trazer seja, aqui, querido. se grandes santos tinham consciência de pecado, ora, alguém de nós que está por aí, né, vivos aqui na igreja militante, se estamos sem essa consciência... Cuidado, não é porque você já é santo, não. É porque há um desvio de consciência severa. É isso mesmo. Vamos falar então, padre, dos efeitos do sacramento da confissão na alma. Tem mais pergunta aí, diretor? Vamos colocar então? Vamos colocar. Josias, boa tarde. Alô, Josias, né? Josias, sua bênção, padre, a paz, irmãos. Paz, Josias. Padre, sabemos que a confissão ela é sigilosa, mas tem algum caso que o sacerdote pode denunciar em caso de algum crime? Josias, da Diocese de Osasco. Irmão Josias, o padre, em
hipótese alguma, pode usar matéria de confissão, tá? Isso é salvaguardado no direito canônico, tamanha a sacralidade do segredo de confissão. E é preciso dizer, mesmo que a pessoa confesse um crime, tá? Um crime, o que o padre pode fazer, e deve inclusive, alertar a consciência dessa pessoa e inclusive atrelar pastoralmente a validade da absolvição à satisfação da pena. Então, a pessoa diz, olha, padre, eu abusei de menores de idade. Então, eu ouço essa confissão e verifico que nunca ele admitiu, nunca se apresentou à justiça. Então, eu vou dizer, olha, pois como penitência, você vai se apresentar à justiça. Se você de fato está arrependido e quer reparar, porque isso é fundamental na confissão, o desejo de reparar a ofensa cometida. Se não é esse desejo, você compromete a validade, a eficiência desse sacramento. Você vai se apresentar à justiça. Agora, eu, o padre ou confessor, não posso apresentar essa pessoa. Mesmo que tenha vontade de bater no sujeito, nesse caso, por exemplo, mas não pode. Então, o sacramento é inviolável do ponto de vista do sacramento, sob pena de perda do ministério. Tá? Isso também está previsto no direito canônico. Um padre que revele em quaisquer circunstâncias segredo de confissão pode ser processado canonicamente e ser demitido, suspenso das suas ordens. Então, vamos ver mais perguntas. Vamos lá. Quem é que está aí? Fernando. Jovelina, sua bênção, Padre Douglas. Já sou sócia da Rede Século XXI. Que bom. Pergunta. Uma pessoa casada na igreja e no civil foi divorciada há 20 anos. Porém, arrumou um homem, viveu 6 anos e se separou. Agora ela tem o direito da confissão e comunhão? Olá, Jovelina. Deus abençoe. Pergunta ótima, que me dá também a ocasião de esclarecer uma diferença que, infelizmente, nem padres conhecem. Eu já vi casos. Existe uma diferença entre separação de corpos e segunda união. Então, uma pessoa que foi casada na igreja, se você é casada na igreja, bonitinho, e você se separou e está só, você está separada de corpos. O ato de se separar fisicamente, em si, não é um pecado. Você não tendo ninguém, você está livre para comungar, para confessar. Agora veja, se você se une a outra pessoa, aí você incorre numa segunda união. Então a pessoa separou, ficou com uma pessoa durante 6 anos. Então durante esses 6 anos ela estava impedida de comungar. Mas agora finalmente ela deixou esta pessoa e voltou a estar só. Pois bem, agora sim, finalmente, então se confesse. Peça perdão desses 6 anos em que esteve junto com uma outra pessoa, porque sacramentalmente você está ligada por aliança de sacramento, por aliança de altar, àquela com quem a pessoa se casou na igreja. Se a igreja nunca declarou nulo essa união, ela é válida, até que se diga o contrário. Toda união é válida até que se prove o contrário. Isso é um princípio do direito canônico. Pois bem, agora você voltou a estar só, sem ninguém, então agora sim você permanece casada com aquela pessoa, mas separada de corpos, estando sozinha, vivendo a sua castidade de acordo com o seu estado de vida, ou seja, você pode viver maritalmente com o seu esposo ou esposa, aquela pessoa com quem se casou na igreja. Mas se essa relação, por alguma razão, não permaneceu, então você deve viver só, em castidade. Vivendo só, em castidade, sem uma outra união, então você pode e deve, inclusive, confessar-se, comungar e manter-se neste estado, é o conselho que se dá. Eu digo isso porque eu já vi padres recusando os sacramentos a pessoas que não estão em segunda união, estão apenas separadas fisicamente. Isso não se pode fazer.
Nós não sabemos qual foi a razão pela qual aquela união não deu certo. Então, veja, uma mulher que era agredida no seu lar. Então ela deixa o agressor, que era o seu marido, e resolve viver só. Ainda vai ser punida pelo Vai padre? ser punida. Infelizmente, o Fernando e Drica, eu conheço uma pessoa que inclusive abandonou a fé católica por causa disso. Olha aí. Esse padre há de prestar contas a Deus, Sim. porque perdeu uma ovelha, expulsou publicamente da fila da comunhão. Meu Deus. Então, isso não se pode fazer, tem que ter caridade pastoral, discernimento ao tratar as pessoas. Então, uma coisa é separação de corpos, outra coisa é segunda união. Os que estão impedidos de comungar e confessar sacramentalmente são os que estão em segunda união. Para estes, é preciso uma dedicação pastoral especial. Não estão rejeitados, nem podem ser, devem ser acolhidos. Mas os sacramentos, neste momento, não devem ser ministrados a essas pessoas. Já os separados de corpos, não há nada que lhes impeça de se aproximar dos sacramentos. Se não estiverem vivendo com outras pessoas, Exatamente. né? Vamos deixar claro aqui, isso está solteiro. Mais uma pergunta, então, vamos ver. Vamos lá. Fábio Silveira, boa tarde. O batismo pode ser realizado por qualquer cristão em caso de risco de vida? A confissão também pode? Não, Fábio de Fábio. Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Obrigado pela pergunta, Fábio. Não. O batismo, sim, porque se trata de um caso de inserção da pessoa no corpo de Cristo. Sim. Agora, a confissão, só existe um caso, né? E veja, não é para os fiéis. Só existe um caso em que alguém pode absolver e esse alguém não tendo mais faculdade para isso, que são padres que deixaram o ministério. Veja bem, o padre, quando ele é ordenado, ele recebe um caráter indelével. Você lembra que nós falamos isso sobre o batismo e a crisma? Sim. Um sacramento que imprime um caráter, né? Batismo, crisma e ordem. Um padre, uma vez ordenado, ele é padre para sempre. Ah, mas ele deixou o ministério, largou a batina, como falam. Muito bem, então se ele deixou o ministério, então ele não o exerce mais, tá certo? A igreja retirou deste padre a faculdade de celebrar os sacramentos. Ele continua tendo o poder? Continua. Sim. Ele tem o poder, mas ele não tem a faculdade. Fazendo a comparação, adoro outra comparação. Sim. É um bacharel em direito que não tem OAB. Exato. Né? Uma comparação. A pessoa é formada, ela tem tudo que um advogado tem, mas sem OAB ela não pode advogar, não pode ocupar cargos relacionados àquilo. É comparação. Então, o padre que deixou o ministério, ele tem o poder, mas ele não tem a faculdade. Ora, se este padre que deixou o ministério, talvez já esteja casado, com filhos, não exerce mais o ministério. Se ele se encontrar com alguém que em perigo de morte, pede a absolvição, ele tem obrigação de dar, porque ele tem o poder, entende? Então, quando que em perigo de morte algo é permitido? Quando, embora você não tenha a faculdade, você tem o poder. Todo cristão tem o poder de trazer para o corpo de Cristo, entende? Porque você tem você tem uma dignidade que aquele não tem. Então, todo cristão tem em si uma dignidade que o não batizado não tem. Então, você puxa, vamos assim dizer, puxa daqui de cima, de baixo para cima, você traz a pessoa para a igreja batizando. Agora, você não tem a dignidade sacerdotal para absolver pecados. Então, em caso de perigo de morte, se não há um sacerdote, o que eu aconselho fazer é que você reze com a pessoa, você a ajude a fazer uma contrição perfeita, que ela se arrependa dos seus pecados, ajude ela a se arrepender e veja aqui o uso correto da palavra, ajude-a a interiormente confessar-se. Absolver você não vai poder, mas confessar, falar para Deus, Senhor, Tu sabes de tudo que eu fiz na minha vida e eu me arrependo de coração. É o máximo que pode ser feito. Isso é importantíssimo. Em caso, né, você tem uma pessoa morrendo na sua frente,
ajudá-la a fazer um ato de contrição, né? E aí é o Senhor que vai ver se esse ato de contrição é perfeito. Agora, se existir um ato de contrição perfeita, né, a misericórdia da parte de Deus vem. Sim, vocês se lembram de uma expressão que eu usei, se não me falha a memória, no programa de introdução aos sacramentos. Nós dependemos dos sacramentos para receber as graças, mas Deus não depende deles para dá-las. Sim. Então, se você quer receber o perdão dos pecados, o caminho, o meio que foi revelado a nós é o sacramento da confissão. Deus pode, por outro meio, dar este perdão? Pode, mas nós não temos como dizer que meio é esse. Nós não temos como afirmar se Deus deu ou não, entende? O único meio no qual nós temos a garantia de que aquilo é dado, de que esta graça é dispensada, é no sacramento. Então, faça uma confissão, uma contrição perfeita, Deus Nosso Senhor pode transmitir àquela alma a absolvição necessária, mas nós não temos como afirmar que esse perdão foi comunicado. Fica a misericórdia de Deus, né? Acho que dá tempo de mais uma pergunta. Dá sim. Vamos lá. Não é, padre? Vamos. E a gente vai ter que continuar no outro programa. João Vitor, é pecado comungar sem ter preparação alguma? Depende do dessa que preparação você entende alguma. por preparação, né? Não sei se ele se referiu a preparação catequética, preparação espiritual. Depende. Olha, o que o direito canônico diz é que ninguém receba o sacramento da Eucaristia sem prévia preparação doutrinal, ou seja, que seja catequizado, que conheça a profundidade, a dimensão do sacramento, para amar melhor, para receber melhor, com as disposições necessárias. Claro que essa preparação, ela pode ser dada de um modo pastoralmente sistematizado, numa paróquia, ministrado por catequistas. O programa de Crisma fala muito sobre isso. Exato. Né? Ou então, o padre verifica que aquela criança recebeu muito bem a fé dos seus pais ou dos avós, a criança tem o desejo de receber, o padre pode inquirir, questionar aquela criança, fazer perguntas. Se ele julgar que a criança está apta, preparada neste sentido para comungar, ele pode dar, né, a comunhão. Agora, existe a preparação imediata. Não sei se é a essa que a pergunta se referiu. Ou seja, você vai à missa, passa a missa todo distraído, não se empenha, não tem aquele amor, não tem aquela dedicação, e aí você entra na fila da comunhão. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: você recebeu o sacramento. Isso é verdade, você recebeu o sacramento. Mas você não comungou. Entendem? Assim como nós carregamos a palavra confessar, contendo todos os elementos do sacramento, as pessoas também usam a palavra comungar, contendo todos os elementos, quando na verdade podem não ter. Então, confessar e dizer os pecados, eu posso confessar para o Fernando. Agora, ele pode me absolver? Não. Então, não foi o sacramento da confissão. Então, entenda, diga a palavra, entendendo a palavra que você está dizendo. Já que é uma catequese, é bom também saber disso. Comungar. Comungar não é entrar na fila, pegar a hóstia consagrada e pôr goela abaixo. Isso não é comungar. Isso é receber o sacramento. Comungar é algo que ninguém pode ver. Só Deus e você. Comungar é quando você faz comunhão. Você ouve a palavra, você ouve a pregação, você se prepara, você tem sede, você tem fome. Em outras palavras, a comunhão ela começa espiritualmente. A comunhão espiritual é fundamental para que haja fruto numa comunhão sacramental. Então não podemos desprezar também a comunhão espiritual. Ela não é a mesma coisa, mas ela é fundamental, ela é o princípio, ela é o introito para a comunhão sacramental. Eu vou comungando na minha alma, amando Jesus na minha alma, e é porque eu amo e eu adoro, que aí sim eu vou receber o sacramento comungando. E ele vai ser Exatamente. eficiente. No próximo programa, terça-feira que vem na catequese, nós vamos ter que continuar um pouquinho mais falando sobre o sacramento da confissão. Amanhã o Brasil Cristão está também super especial. O tema de amanhã é
tenho atração por pessoa do mesmo sexo. E E agora? Você é convidado a assistir conosco, nós vamos receber um convidado super especial aqui também no Brasil Cristão de Amanhã. Dai-nos a sua bênção, Padre. Senhor, abençoai-nos e fazei-nos viver com devoção os sacramentos que nos comunicastes e nos comunicas por meio da vossa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, assistam toda a série da Catequese de Sacramento que nós estamos fazendo aqui, né, às terças-feiras, para ir acompanhando também o raciocínio, porque às vezes a gente volta lá no outro sacramento, assim você vai acompanhando. Tá tudo lá no YouTube ou no nosso site. A gente volta amanhã com o Brasil Cristão às 15h10 da tarde. Beijo para vocês.